Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e o nosso episódio de hoje é possível emagrecer comendo de tudo? É isso que você vai descobrir comigo hoje. Mas, antes de tudo, quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá? Já ative as notificações para você ficar por dentro de tudo, né? De todos os vídeos novos. Todos os dias nós temos vídeos novos por aqui, mas no projeto Comer, Rezar e Não Engordar, sempre às segundas-feiras, tá bom? Então, já se inscreve, ativa as notificações e não esquece de deixar o seu like, tá certo? Bom, então vamos lá. Quando as mulheres começam um processo de reeducação alimentar, quando elas pensam em emagrecer, a primeira coisa que vem à cabeça é: preciso parar de comer absolutamente tudo. Porque se eu preciso emagrecer, eu preciso parar de comer. Vai dizer que isso já não aconteceu contigo. Toda vez que você tentou emagrecer, né, que você tentou fazer uma dieta, que você buscou, né, um emagrecimento, a primeira coisa que você pensou veio aquela sensação de sofrimento, e você pensou: caramba, se eu quero emagrecer, eu preciso parar de comer tudo que eu amo. Eu não posso mais comer açúcar, né? Eu não posso comer nada de doce, eu não posso mais comer glúten, eu não posso comer lactose, eu não posso comer os alimentos que eu gosto, que são aqueles alimentos mais calóricos. Então, a primeira coisa, isso é clássico, né? A primeira coisa que as mulheres pensam quando o assunto é emagrecimento é sofrimento e parar de comer completamente os alimentos que ama. Mas eu vou te contar agora, mulher, que isso não precisa acontecer. Se você quer emagrecer, você não precisa parar de comer os alimentos que você gosta. E, aliás, né, você deve sim comer os alimentos que você ama. Por quê? Porque quando a gente parte para um processo que é restritivo demais, ou seja, você corta tudo aquilo que você gosta da tua alimentação, isso não é sustentável. Ou seja, você vai fazer ali por um momento, lá por alguns meses, 1, 2 meses, e depois o que vai acontecer? Você vai acabar voltando aos velhos hábitos. Por quê? Porque tudo o que é restrito demais não é sustentável. Você não consegue levar adiante por muito tempo, entende? Então, não precisa, tá, fazer dessa maneira. Você não precisa parar de comer os alimentos que você gosta, e nem deve. Se são alimentos que você gosta, precisa ter na sua rotina, né? E outra, a palavra reeducação alimentar, ela não pode ser remetida a sofrimento. Isso é muito que as pessoas leem, o que as pessoas, que a mídia coloca, né? Que para você emagrecer você precisa abrir mão de tudo, mas não é assim que funciona. Esse não é o emagrecimento que vai funcionar. Primeiro, porque você realmente vai sofrer, né? Se você precisar parar de comer tudo que você gosta, você vai sofrer. Aquilo não vai ser bom, vai ser um sofrimento para você. E segundo, como que você vai conseguir passar o resto da sua vida só comendo os alimentos que você não gosta, né? Só comendo aqueles alimentos monótonos, sempre a mesma coisa. Então, não funciona, tá? Não funciona. Então, mulher, pensou em emagrecimento, tá? A primeira coisa que você vai colocar na sua cabeça: esquece restrição absurda, tá? Lógico, você vai ter que abrir mão de algum, né? De comer alguns alimentos de maneira exagerada, isso sim, tá? Você vai ter que aprender a fazer concessões, você vai ter que aprender a se alimentar de uma forma mais saudável. Mas isso não significa que você precisa parar de comer completamente algum tipo de alimento, a não ser que você tenha alguma restrição alimentar, né, alguma alergia ou intolerância alimentar, né, ou alguma doença que você realmente não possa consumir esses alimentos. Aí é diferente. Mas se for só pelo emagrecimento, não, tá? A gente vai ver lá na frente, eu vou explicar para vocês exatamente, né, o que você precisa fazer para poder emagrecer e mesmo assim não deixar de comer os alimentos que você gosta. Emagrecer comendo de tudo. Então agora você já aprendeu comigo que você não deve parar de comer todos os alimentos que você ama e não deve fazer dietas restritivas demais, certo? Primeira coisa que você tem que entender é isso. Segunda coisa, não tente emagrecer fazendo uma alimentação monótona e restrita demais. O que isso significa, né? Você vai perguntar: Carol, mas tá, o que isso significa? Significa assim, isso também é um clássico que acontece.
As pessoas, quando pensam em emagrecer, elas acham que elas podem comer só um grupo de alimentos, só um tipo de alimento específico, e não pode ter uma variedade alimentar, né? Elas começam a emagrecer, não, agora que eu vou emagrecer eu só posso comer batata doce ou arroz integral, peito de frango feito lá, esturricado, sem tempero, sem nada, brócolis cozido no vapor sem tempero e salada também sem absolutamente nada de tempero. E aí elas passam meses comendo só isso. Por que que não vai funcionar? Primeiro, porque a gente precisa dos nutrientes de todos os alimentos, certo? A gente precisa de várias fontes de carboidrato, de várias fontes de proteína, de várias fontes de gorduras boas. Então, você ficar comendo o mesmo alimento todo santo dia não vai funcionar, porque vai ter carência nutricional, né? Você precisa dos nutrientes dos outros alimentos. E segundo, você precisa também, você não pode ter essa monotonia, só comer a mesma coisa ao mesmo tempo. Esse é um grande fato que faz com que as pessoas desistam de emagrecer. Ai, Carol, eu não aguento mais comer a mesma coisa todo santo dia. Mas para quê? Por que que você precisa fazer isso? Não há necessidade. Você pode ir variando a sua alimentação, tá? Você pode comer um arroz com feijão, você pode comer uma batata, você pode comer uma batata doce, tá? O ideal é o quê? Claro, você dar preferência para os melhores, né, tipos de carboidrato, ou seja, aqueles que são mais ricos em fibras, que vão te dar mais saciedade, né? Por exemplo, os integrais, tá? Mas nada impede que você coma lá um arroz branco eventualmente, ou que você coma um pão branco eventualmente, tá? Em questão de calorias, isso não vai mudar, não é isso que vai te fazer engordar. Claro, o integral, né, os alimentos integrais em geral, eles são importantes para o processo de emagrecimento pela quantidade de fibras que ele tem na sua composição. Ou seja, quando você come esses carboidratos integrais, por causa da quantidade de fibras, você se sente saciada por muito mais tempo, o seu intestino funciona de uma forma mais adequada. E até eu fiz um vídeo, tem aqui no canal, tá? Procurem ali na playlist Comer, Rezar e Não Engordar. Tem um vídeo que eu falo exatamente sobre a importância, né, da saúde do intestino para o processo de emagrecimento. Por que que é importante ter um intestino saudável, que funcione, né, de uma maneira certa, de uma maneira correta? Por que que ele é tão importante, tá? O intestino é fundamental para o processo de emagrecimento. Então, se seu intestino não funciona de uma maneira correta, o seu processo não vai ser 100% efetivo, tá bom? Então, por isso que a gente fala para preferir os integrais, justamente pela quantidade de fibras, que eles vão favorecer o seu processo, vão te deixar mais saciada, tá? Mas isso não significa que eventualmente você não possa comer lá, e eu amo macarrão branco, mas agora eu não posso comer, né? Isso é um erro que as pessoas cometem de quando pensam em emagrecimento, classificar alimentos permitidos e proibidos. Não, agora eu não posso comer de maneira nenhuma um alimento que seja à base de farinha branca. Claro, é ideal você comer esses alimentos à base de farinha branca, os alimentos refinados todo santo dia? Claro que não, mas eventualmente ali você quer comer um alimento diferente, à base de farinha branca, tá tudo bem. Esse radicalismo excessivo que vai acabar com o seu processo, porque você não vai conseguir manter ele por muito tempo, certo? Por exemplo, a minha paixão são os doces, eu amo doce, eu amo chocolate, mas agora eu tô de dieta, eu não posso mais comer. Eu não posso mais frequentar um aniversário, eu não posso mais frequentar um barzinho, eu não posso mais frequentar uma festa, eu não posso sair com os meus amigos, porque eu não posso comer nada do que tá fora, né, desses alimentos. Então, todos esses alimentos são proibidos. Alimentos ricos em gordura, alimentos ricos em açúcar. Faça essa pergunta para você mesma. Se você já tentou fazer uma dieta restritiva demais, eu tenho certeza que você sabe a resposta. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Por quê? Porque você precisa desses momentos com a sua família, você precisa desses momentos, né, desses eventos sociais, você precisa desse convívio. Só que, claro, você vai fazer isso de uma forma moderada, né? Você não vai fazer isso todo santo dia. O problema não é, né, quando isso se torna uma exceção, não tem problema. O problema é quando essa exceção acaba se tornando a regra. Ou seja, você acaba, né, ao invés de fazer eventualmente, você faz isso frequentemente. É isso que vai atrapalhar o seu processo, tá?
Então, e assim, pensa comigo, mulher, ó. Isso também é uma coisa que faz com que as pessoas desistam muito do processo, tá? De emagrecer. Você vem cultivando esse hábito, esses hábitos que não são muito saudáveis ao longo aí de boa parte da sua vida, né? Você já tem esse hábito. E aí, do dia pra noite, você resolve querer fazer uma dieta lá e excluir absolutamente tudo que você gosta, todos os alimentos que você gosta, não frequenta mais eventos sociais. É aquele famoso 8 ou 80, né? Ou é comendo muito errado, ou é comendo exatamente, né, tudo perfeito e não quer comer absolutamente nada fora do planejamento, nada que seja mais calórico. Isso não vai funcionar. Esse processo, ele precisa ser o quê? Gradativo, tá? Você precisa fazer ele de forma gradativa. É igual com a atividade física. Você é uma pessoa sedentária, nunca praticou atividade física na vida, aí do dia pra noite você quer começar a praticar atividade física 7 dias por semana? Isso não vai funcionar. Você precisa do quê? Começar aos poucos até que isso se torne um hábito e aí você vai melhorando a frequência, tá? Então, o que você precisa fazer, né? O que você precisa começar a colocar na sua vida agora, tá? O jeito certo que você precisa implantar na sua vida para que você possa ir mudando esses hábitos, tá? Para que você consiga emagrecer mesmo comendo de tudo, tá? Primeiro de tudo, esqueça essas dietas restritivas demais, tá? Não fique classificando alimentos entre proibidos e permitidos. Não faça isso, certo? Não deixe essas dietas restritivas de lado. Esquece a dieta da blogueira, esquece a dieta da internet, esquece isso. Esquece, tá? Foca no que vai funcionar. Isso daí são coisas que vão funcionar momentaneamente, eles não vão funcionar a longo prazo, tá? Então, primeiro de tudo, passo 1, deixe as dietas restritivas de lado e pare de ficar classificando alimentos entre permitidos e proibidos, ficar condenando os alimentos, tá? Não existe nenhum alimento sozinho que vá te fazer que seja o salvador da pátria, tá? Que se você comer ele vai te fazer emagrecer, não, tá? O que vai te fazer emagrecer é um conjunto de bons hábitos. Então, esse negócio de classificar os que são permitidos e proibidos, os que são bons e são ruins, tá? Esquece, deixa isso daí pra lá, tá? Segundo passo, o que você precisa fazer? Você precisa entender que você pode comer de tudo de forma equilibrada. Quem acompanha os meus vídeos aqui sabe, eu sempre falo dessa técnica que eu gosto muito de utilizar, que é a técnica 90-10, tá? Técnica 90-10 ou 80-20, tá? Dependendo de alguns casos. Que em 90% do seu tempo, entre 80% e 90% do seu tempo, você vai se alimentar de forma saudável, com alimentos ricos em nutrientes, com baixas calorias, tá? Ah, Carol, seriam quais? Boas fontes de carboidrato, que foi o que eu falei ali para você agora há pouco, né? Carboidratos que são ricos em fibras, que vão te dar saciedade, que vão fazer o seu intestino funcionar com maior qualidade, de uma forma mais harmônica, tá? Carboidratos integrais lá, todos os integrais em geral, aveia, chia, todas essas fibras, tá? Você pode incluir na sua alimentação. Então, 90% do seu tempo, você vai dar, entre 80% e 90% do seu tempo, você vai dar preferência para esses tipos de carboidrato, certo? Tem índice glicêmico mais baixo, então eles têm uma absorção mais lenta, evita os picos de insulina, faz com que você fique saciada por mais tempo, ok? Vai optar sempre também por proteínas magras, ok? Um franguinho, um ovo, né, que é uma proteína boa, de fácil acesso, carne bovina magra. Isso significa que você precisa comer só frango desfiado ou só frango grelhado todo santo dia? Não, tá? Você pode variar essas preparações, tanto os cortes quanto as preparações do frango, para você não comer ele grelhado todo santo dia. Porque você não vai aguentar, você vai enjoar, isso vai ficar monótono. E você precisa também dos nutrientes de outras fontes de proteína. Da carne vermelha, se você escolher uma carne vermelha magra, sem problema nenhum, tá? Então o frango, ao invés de você ficar lá comendo todo santo dia, frango desfiado, ou peito de frango lá esturricado, não.
procure outros cortes. Você pode substituir por uma coxa com sobrecoxa assada. Ah, Carol, mas coxa com sobrecoxa é mais gordurosa. Mas também não é o fim do mundo. Você não vai comer coxa com sobrecoxa todo santo dia. Então você vai alternar, então não vai ser isso que vai atrapalhar o seu processo, tá? Você pode fazer ela assada, você pode fazer ela refogada, você pode fazer ela na air fryer, você pode fazer ela assada com legumes que fica maravilhoso. Então varie a proteína, varie o corte, tá? Que você vai utilizar e varie a forma que você vai preparar. Se você escolher lá uma carne bovina, não precisa comer só o bife grelhado. Que se você fizer isso todo dia, o bife grelhado é bom? É bom. Mas se você fizer isso também todo santo dia, você não vai aguentar, porque você vai enjoar, aquilo vai ficar monótono, vai falar que saco, todo santo dia comendo a mesma coisa. Então varia. Escolham cortes mais magros, né? Patinho, coxão mole são boas opções e façam eles, né, de uma forma diferente. Faz carne moída, misturada, né, refogada com legumes, que fica muito gostoso, vai variando os legumes. Para comer com macarrãozinho, é uma delícia, é um dos meus pratos preferidos. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro comer um macarrãozinho com carne moída e tá tudo bem, entende? Não é isso que vai atrapalhar o meu processo, que vai definir se eu vou emagrecer ou se eu vou engordar, não, ok? Pode fazer ele também uma carne de panela, que fica super gostosa, misturado também com cenoura, com legumes em geral, ok? Então o importante pode fazer uma carne bovina assada, pode escolher se você gosta de carne suína, o lombo suíno é uma ótima opção, eu sempre falo também nos vídeos, ele é um corte mais magro, suíno, tem um alto valor biológico, você pode fazer também na air fryer, você pode fazer assado com legumes, fica muito bom. Então assim, olha, nesse pequeno período de tempo, olha quantas opções eu já dei para você, né, para que você possa variar. Para você não ficar comendo sempre a mesma coisa, certo? Também varie os legumes, as verduras que você vai consumir, não fique comendo só, não, mas eu só posso comer alface, eu só posso comer rúcula, eu só posso comer folha. Não, os legumes, eles são riquíssimos em fibras, com uma quantidade calórica, né, muito pequena. Aí você vai falar, Carol, mas cenoura, beterraba, são legumes que têm, né, tem uma quantidade maior de açúcar na composição, eles têm mais carboidrato, são mais calóricos. Gente, pensa comigo, você não vai comer um prato cheio só de cenoura ou um prato cheio só de beterraba, você vai fazer o quê? Você vai variar, você vai pegar um pouquinho de cada um, então não tem problema nenhum, certo? E esses alimentos, esses vegetais, esses legumes, eles têm tantos nutrientes, tanta fibra, vai te dar tanta saciedade que eu prefiro muito mais que você coma um prato, né, de cenoura com beterraba, por mais que eles tenham um pouco mais de carboidrato do que os outros, né, em relação aos outros vegetais, outros legumes, os benefícios que ele vai causar no seu organismo são muito grandes. Porque eles têm muita fibra, eles vão te dar saciedade. Daí, ao invés de você ficar beliscando lá o tempo inteiro, você vai ficar saciada, né? Então é melhor você ficar saciada de legumes, por mais que eles sejam um pouquinho mais calóricos, do que de outros alimentos lá, bolachinha. Daí vou comer uma castanhazinha, daí uma uva passa e assim vai, entende? Então não tem problema e variem, não fiquem assim, isso eu escuto tanto, mas tanto. Eu vi que na dieta tal que eu comecei a fazer lá da internet, ou que fulano lá, que o coleguinha me passou, que a blogueira passou, é proibido comer qualquer tipo de legume cozido. Eu só posso comer verdura, folhas, né, em geral, porque tem caloria praticamente zero. Por favor, tá? Isso não funciona. Ok? Isso você nem deve fazer, porque a gente precisa dos nutrientes de todos os alimentos. O ideal é o quê? É comer só cenoura? Não, é variar. Mas não tem problema nenhum você incluir legumes também. Pelo contrário, você precisa dos nutrientes desses alimentos também. Tanto dos legumes quanto das folhas, ok? E outra coisa, quando você for montar lá a sua salada, incremente a sua salada, deixe a sua salada apetitosa, o seu legume também, mas principalmente a salada, deixe ela apetitosa, porque isso é uma coisa que as pessoas têm muito hábito de fazer, e agora eu tenho que comer salada, mas eu não posso colocar nada de tempero. Lógico, você vai evitar aqueles molhos prontos, isso você não deve ter na sua rotina, aqueles molhinhos prontos que vendem lá no mercado, isso não.
tá? Mas você pode temperar, né, com limão, que fica muito bom. Limão, azeite de oliva, o azeite de oliva é excelente, ele tem uma ação anti-inflamatória excelente, tá? Um poderoso anti-inflamatório, é muito bom ter ele na alimentação. Ele ajuda a dar saciedade também, então não tem problema nenhum você temperar limão, azeite de oliva, um pouquinho de sal, pimenta do reino. Lógico, não precisa colocar sal em excesso, mas também você não precisa deixar aquela comida insossa, aquela comida sem gosto, ok? Não precisa ser dessa maneira. Fazer molhinhos caseiros, né, molhinhos de salada caseiros à base de iogurte natural com mel. Iogurte natural com mel fica muito gostoso, tá? Outras, né, com todos esses temperinhos que sejam naturais, você fazer esses molhos caseiros fica delicioso. Deixa a salada bem colorida, bem temperada. Isso vai fazer com que você coma aquilo primeiro com os olhos, né? Porque quando você já vê aquela comida sem cor, repetida, aquele prato pálido, com aqueles alimentos que, ai meu Deus, todo santo dia comendo a mesma coisa, aquele frango sem cor, sem gosto, você já olha aquilo ali e já fala, ai meu Deus do céu, não quero comer isso, porque a gente come com os olhos. Você quer ver um alimento bonito, que enche os seus olhos, certo? E assim, muitas pessoas fracassam e desistem do processo de emagrecimento por fazer dessa maneira, por insistir em fazer a alimentação monótona, sem gosto, sem tempero, sem variedade, e não, tá? Você pode muito bem, comer alimentos saudáveis, deliciosos, ok? E que sejam saborosíssimos. Não é porque, você pensa em dieta, você já pensa aquela comida de hospital, né? Todo mundo faz essa comparação. Ai, comecei a dieta, parece aquela, tem que comer aquela comida de hospital que não tem gosto. Não precisa ser assim e não deve. Porque se você fizer dessa maneira, você não vai conseguir levar adiante e você vai desistir mais uma vez do seu processo de emagrecimento. Você vai ficar nesse eterno efeito sanfona de engorda e emagrece. Emagrece, engorda, engorda, emagrece e assim vai. Você nunca vai sair desse círculo, tá? E claro, não, né, como eu já falei ali há pouco, não fique classificando entre alimentos proibidos e permitidos, tá bom? Então, 80% do seu tempo você vai deixar a sua alimentação variada, colorida, saborosa, dessa maneira que eu falei. E de 10 a 20% do seu tempo você vai escolher o quê? Os alimentos que você gosta, que são mais calóricos. Aqueles que não devem estar na sua rotina alimentar todo dia. Aqueles que são a exceção. Aí você inclui nesses 10 a 20% do seu tempo. Que é o quê? Quando eu vou sair lá, né, no final de semana, eu gosto de sair para jantar com meu marido, com a minha família, eu gosto de, sei lá, um barzinho. Aí você deixa esse momento para você fazer a sua refeição, né? Essa refeição mais calórica. Tem uma paciente minha que ela falou algo assim que eu achei muito legal. Ela falou assim, Carol, quando a gente passa a ter uma alimentação mais regrada, uma alimentação mais saudável, que você não fica comendo besteira todo o tempo, quando a gente vai fazer uma refeição diferente do nosso habitual, que são os alimentos mais calóricos, a gente aproveita até mais. Ela falou assim, nossa, antes eu comia assim que eu nem prestava atenção. Quando eu via assim, já comi, nem aproveitava aquele momento. Ela falou, hoje não. Hoje, quando eu vou fazer essa minha refeição livre, que eu vou comer lá uma pizza que eu gosto, ou um hambúrguer, ou sei lá, uma coisa diferente do habitual, ela falou, eu valorizo esse momento. Eu como com calma, eu degusto o alimento, eu aproveito. Por quê? Porque como aquilo você vai fazer eventualmente, você quer aproveitar ao máximo esse momento. Ela falou, eu valorizo muito mais o momento da refeição agora do que antes, que eu comia lá indiscriminadamente. Ela adora um chocolate que ela toma num lugar, no shopping, e ela falou, Carol, quando eu vou tomar, antes eu tomava assim que eu nem percebia. Hoje, toda vez que eu tomo, eu degusto, eu aproveito, eu tomo com calma, eu faço aquele momento ser especial. E é isso que você precisa fazer, certo? Esse é o segredo do emagrecimento. Esse é o segredo de você ter um emagrecimento sustentável, que você consiga manter ele pro resto da sua vida. Não é você cortar e restringir lá um monte de alimento e ficar naquela restrição de não poder comer nada e não posso fazer nada. Não. O segredo do emagrecimento definitivo é você saber ter consciência e equilíbrio
na sua alimentação. É você manter, né, 80, 90% do seu tempo com alimentos nutritivos, com alimentos que vão nutrir o seu corpo, né, vão te dar energia, vão te dar disposição, que tem baixa quantidade calórica. E de 10 a 20% você escolhe, né, você escolhe escolher os alimentos mais calóricos, só que, claro, cuida também com quantidade, não é porque você vai reduzir a frequência que você vai comer esses alimentos, que você vai simplesmente chegar lá e comer como se não houvesse amanhã, né? Vou lá comer uma pizza e eu não consigo comer 2 pedaços, daí eu pego e como a pizza inteira. Não, você tem que ter também essa noção de quantidade. Você vai comer aquilo que vai te satisfazer para matar sua fome e a sua vontade, tá bom? Então, grave isso na sua cabeça, mulher. Grave isso que é muito importante. O que você precisa para ter um emagrecimento de sucesso, sem precisar parar de comer os alimentos que você ama, e nem deve fazer isso, é o quê? Aprender a comer de forma equilibrada, tá? É fazer com que esses momentos sejam a exceção e não a regra. Ou seja, você vai fazer isso eventualmente e não frequentemente, tá bom? Espero que você tenha gostado, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer mais dicas sobre como ter um emagrecimento sustentável, né? Um emagrecimento realmente que vai durar para sempre, não uma coisa momentânea. Se você quer realmente se livrar para sempre desse efeito sanfona, reduzir o seu manequim para poder vestir a roupa que você quiser, né? A roupa que você quiser escolher e não ser escolhida pelas roupas. Também me siga no Instagram, tá? Lá tem muito conteúdo todos os dias sobre emagrecimento, tá certo? O meu Instagram vai estar disponível aqui nos comentários, então é só clicar lá e me seguir que tem muito conteúdo bacana, tá certo? Então, muito obrigada pela sua presença, espero que você tenha gostado e até a próxima semana.